sua Bíblia, Gênesis 21, do versículo 1 ao 2. A mensagem, quase que eu não ministro hoje de manhã, porque minha voz parece que está sumindo. Eu falei, não, meu esposo, tenho que entregar algo de Deus naquele lugar, amém? Você crê que tem algo de Deus? Deus tem algo para falar na sua vida nesta manhã. Gênesis 21, do versículo 1 ao 2, fala assim, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Um Deus de surpresa. Ele tem uma surpresa. Hoje é dia de surpresa, amém? Quero já desejar feliz Dia das Mães. E eu quero declarar para você, mamãe, ou para você que é esposo, sua esposa não está aqui, mas ela é mãe. Você tem uma mãe ou você não tem uma mãe, você tem uma tia, você tem uma avó, você tem alguém que cuida de você, que representa uma mãe, sabe? Feliz para você, feliz Dia das Mães também para você, sabe? Vamos ler aqui, diz assim, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? A gente, quando lê esse versículo, a gente já pode ver a fidelidade de Deus. Eu quero já começar essa mensagem dizendo para você, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o nosso Deus é um Deus de surpresa. Ele sempre tem uma surpresa para nós. É tão bom recebermos surpresa. Eu sei que algumas mamães vão receber surpresas aqui, né? Receber às vezes surpresa do esposo. Esposo, me ajuda. Do filho, filho, me ajuda. Né? Eu sei que você vai fazer uma surpresa para sua mãe, né? Para aquela mamãezinha lá, talvez seja a sua avó. Vai haver surpresa. E é tão bom, né, gente? Receber surpresa. Essa semana a Yasmin fez aniversário e nós fizemos uma surpresa para ela. Nós não, os jovens, fizeram uma surpresa para ela. E quando ela chegou aqui para o ensaio, quando ela estava lá dentro, a sala estava fechada. Nós sempre ensaiamos às quinta-feira. E eu sei que foi uma surpresa mesmo para ela. Quando ela entrou, eu falei, amada, vamos ensaiar? Ela, vamos. Eu falei, então vamos fazer técnica vocal hoje, no dia do seu aniversário. Ela né, pastora? Eu falei, vamos lá para a salinha, para a gente poder fazer essa técnica vocal. E ela achou que era verdadeiramente isso, né? Que nós íamos fazer aula de canto ali. E quando ela chegou lá, até eu levei susto. Eles estavam tudo intocadinho, a sala escura, e ela foi lá, abriu a porta. Quando ela acendeu a luz, para! Ela levou um susto tão grande que ela riu e ficou rindo sem acreditar naquilo, via para lá. E eu fiquei também, até eu fiquei surpresa, mas já sabia, né? Mas até eu ri, até eu levei susto. Falei, gente, vocês são demais. Porque fizeram um escândalo tão grande. E ela falou, meu Deus, eles conseguiram me enganar. Ela ficou tão assim, meu Deus, como foi isso? E é exatamente isso que uma surpresa causa em nós, né? Causa aquele espanto. A gente ri e o riso volta de novo. E você não sabe o que faz. E você fica tão alegre. E é assim que o nosso Deus faz com a nossa vida, sabe? E eu acredito que foi assim que aconteceu com Sara, né? O Senhor visitou a Sara como lhe dissera. Mas até o cumprimento dessa palavra, houve um processo na vida dela. Até acontecer, ela precisou passar por alguns estágios, meu querido, minha querida, até que se cumpra aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que Ele prometeu. Você precisa passar pelos estágios, precisa passar pelas provas, precisa passar pelos processos que Deus tem para a sua vida. Então, hoje, já que é o Dia das Mães, eu gostaria de falar sobre uma mulher chamada Sara. E Sara, o nome Sara significa princesa. E outros estudiosos dizem que se chama também, que significa líder. Então, essa mulher que era dita como uma princesa, ela passou por muitos processos. Toda princesa quer ter um filho, né? Quer ter seus desejos realizados. E essa princesa, ela por muitos anos,
ela não teve o que uma mulher mais gostaria, né, de conceber, é um filho. Está lá dentro do interior. Mesmo aquelas que falam, não quero ter filho. Mas dentro do interior, porque nós nascemos com esse propósito, somos geradoras de vida. Então, a palavra que Sara significa princesa. Abraão e Sara, eles sempre conheciam a Deus e chamavam a Deus como Deus Jeová Jiré. Por quê? Porque que significa o Senhor proverá. Na vida deles, tudo o que acontecia, eles tinham uma plena dependência de Deus. Se nós formos estudar a história de Sara e Abraão, nós vamos observar uma vida de total dependência do Senhor. Quando o Senhor chama Abraão e fala, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar ainda, né? E ali Abraão fala, vamos Sara. E ali Sara, mas para onde? Como assim? Que casa que nós vamos? Vamos, mulher. E eu acredito que ela era uma mulher obediente, né? E ali juntamente com o seu esposo, eles acreditavam que Deus ia prover todas as coisas. E então Sara, ela sempre acreditou no Deus provedor, o Deus que ia prover todas as coisas. Mas isso parece ser um pouco irônico, porque eles conheciam a Deus, como Jeová Jiré, como o Deus proverá, mas para eles mesmos, eles não tinham aquilo que eles mais desejavam. Deus tinha chamado Abraão e tinha feito promessas para ele, e ele disse que de ti eu farei uma grande nação, de ti vai vir um grande povo. E Sara, ela ia ser a provedora, ela ia ter um filho. Mas como assim? Eu vou gerar uma grande nação se eu não tenho nem filho? Se eu não estou gerando, se eu sou estéril? E os anos iam se passando e eles estavam esperando aquela promessa se cumprir, né? E talvez aquele berço já estava lá, o enxoval estava feito e eles planejavam, vai ser esse mês, e não é esse mês. E o tempo foi passando e Sara foi envelhecendo e entrou na menopausa e acabou o ciclo dela e nada de... Agora não tem mais como Deus cumprir, mas eu acredito que Sara ainda tinha, ela tinha aquela fé dentro dela. Eu não sei como é que vai ser. Deus, ele vai providenciar. E agora que eu não tenho mais ciclo menstrual, mas Deus vai providenciar. Eles conheciam Deus como Jeová Jiré, o Deus que ia prover todas as coisas. E então, na trajetória de vida de Sara e de Abraão, foi uma vida de completa dependência do Senhor. No momento em que eles estavam na caminhada deles, chegou um momento onde o seu sobrinho, o que aconteceu? Eu vou para um lado, você vai para o outro. E o sobrinho dele, Ló, escolheu o quê? Não, a melhor parte, nós vamos para esse lado, porque aqui tem pastos verdejantes. E então eles foram, Abraão e Sara, para os solos rochosos. E agora, novamente, eles precisavam depender de Deus, né? Foram para o lado mais difícil, foram para o lado de terras secas, e ali tiveram que novamente exercer a fé deles e confiar. Não, Deus vai cuidar de nós nesse deserto, Deus vai cuidar da nossa vida, Deus vai prover. Então Sara, a vida dela inteira, ela foi aprendendo a depender totalmente de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5:3. Nesse texto, nós podemos observar o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Deus falou, versículo... Ih, meu Deus, peraí. Então a palavra fala, bem-aventurado os que são pobres de espírito. Estou achando o versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui no meu também está os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras versões, os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mais do que felizes. Ou seja, aqueles que dependem de Deus. Sara era uma pessoa que sabia que a vida dela era totalmente dependente do Senhor. Ela não poderia dar um passo.
A trajetória da vida dela ensinou a ela a ser assim e forjou no caráter dela essa dependência total do Senhor. E ali os anos iam passando e Deus havia feito uma promessa: você vai conceber, você vai ser mãe de nações. A promessa para Sara era para ser mãe de nações, não era para ser mãe apenas de um filho. Deus tinha uma promessa, mãe de multidões. Deus tinha essa promessa, mas como que isso vai acontecer se eu não tenho nenhum filho? A dependência do Senhor. Ela foi aprendendo ao longo da história da sua vida a depender, a ser humilde de espírito, a saber, eu não vou fazer nada por mim mesmo. Eu só posso fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Eu só tenho alguma coisa porque Deus me dá. Eu só alcanço alguma coisa porque Ele é o meu provedor. Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu imagino que Sara, todos os dias, ela precisava confessar isso. Jeová Jiré, Deus proverá. Naquele dia que Abraão estava meio cabisbaixo, homem, Deus proverá, né? E ela o tempo inteiro, não, vai dar certo. Momento que se separaram de Ló, que foi para o deserto. E aí agora como que nós vamos fazer? Como que nós vamos viver? Vai dar certo, Abraão, Deus proverá. E ali Deus tinha promessas. E Sara era alguém, Sara, Abraão, um casal na dependência do Senhor. Será que você que está aqui nessa manhã, será que você tem sido humilde de espírito? Sabe, a palavra fala: mais do que feliz são os humildes de espírito. Não são aqueles que são autossuficientes, não são aqueles que acham que conseguem fazer tudo, conseguem dar conta de tudo. Nem sempre vamos conseguir dar conta de tudo. O melhor, somos mais do que felizes quando vivemos nessa dependência de Deus. Quando a família pensou como nós sobreviveremos nesse tempo de deserto. Então, quanto à maternidade e provisão para a futura descendência, Sara precisou depender totalmente do Senhor. E ela foi aprendendo todos os dias, ao longo da sua trajetória, a acreditar, né? E todos os meses, talvez, ela pensava, e depois que acabou o ciclo, eu fico pensando, ficou mais difícil ainda para ela, né? E agora que eu não vou ter que acreditar que qualquer hora dessas aí eu posso ter um filho. E Sara foi ficando cada vez mais murchinha, como uma mexinha, né? Uma mexa. E talvez Abraão olhava para ela: vamos embora trabalhar, mulher, porque Deus prometeu, então a gente precisa continuar acreditando que qualquer dia desses vai acontecer um milagre, olha só, né? E foi ali até que a palavra de Deus fala que chegou o momento. Vamos abrir em Jeremias 32:17. E eu acredito que eles precisaram sempre se renovar em Deus, a sua fé, porque o tempo foi passando. E foram passando, foi chegando 60, foi chegando 70. E já estava recebendo, né, os benefícios já da previdência, já estava aposentado, Abraão aposentado, os dois velhinhos, já na idade de avô, e nada de filho, mas eles eram crentes. Eles continuavam acreditando nas promessas do Senhor para a vida deles. Jeremias 32:17 nos ensina que para Deus nada é difícil. Peraí, gente, que eu tô achei aqui meu Jeremias. E aí diz assim: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa. Deixa eu ver se eu li o texto certo. Oi? 32:17.
Então, na minha versão existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus. Para Deus não há nada impossível. Na minha outra versão diz assim: não há nada difícil para o Senhor. Sabe, para Deus todas as coisas são possíveis. Para nós é difícil acontecer, sim. Sabe, aquela surpresa, aquela promessa na sua vida, talvez seja difícil de acontecer, sim. Mas para Deus nada é difícil, nada é impossível. Deixa eu ver aqui minha outra versão. Não. Aqui, ó. Ah, Senhor Deus, na outra versão. Eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Outra versão vem dizendo isso. Então, ou seja, para Deus, nada é difícil. Para nós, tudo é complicado. Se nós formos pensar, uma coroazinha, uma velhinha, né? A irmã Esté, vamos pensar, né? É a irmã Esté, tá? Vou falar nenhuma irmã daqui. Vamos pensar, a irmã Esté ter um filho agora nessa idade. É uma coisa muito difícil, mas para Deus não há impossível. Então Sara precisou viver esse impossível de Deus na vida dela e esperar, porque Deus ia cumprir e ela seria mãe de nações. Ela seria mãe de multidões. Se Deus fez uma promessa para a tua vida, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é um Deus de surpresas. Ele nos faz surpresa. E nesta manhã Ele quer te visitar com uma surpresa também. Ele quer te fazer alguém fértil. Ele quer dar luz. Você vai dar luz aos teus sonhos. Você vai dar luz aos seus projetos. Deus é poderoso para fazer acontecer aquilo que é impossível, aquilo que parece ser muito difícil para você. Pensa numa coisa muito difícil, talvez a salvação, a conversão do seu filho, a libertação do seu esposo, da sua esposa. Talvez para você isso é muito difícil. Isso é algo que não cabe na sua cabeça, né? Talvez a conversão do seu pai, de algum familiar, ou algo, uma cura, um milagre que você está esperando, uma promessa que você está esperando. Talvez para você pareça ser muito difícil, mas para Deus não é difícil, porque para Ele não há impossível, né? Nós pensamos, o pastor falou, vamos para um lugar muito grande. Talvez na nossa cabeça, ser humano, isso é muito difícil, mas para o nosso Deus não há impossível. E Ele é um Deus de surpresa. Quando chegar a hora, nós vamos rir. E o nosso riso vai voltar de novo. Eu tava pensando, conversando com a minha mãe. E minha mãe estava falando que quando ela era jovem, quando ela ficava nervosa, ela ria muito. Eu falei, tá bom, já sei quem que eu puxei. Ela falou que no casamento dela, ela riu tanto. Quando ela viu meu pai todo arrumado, ela riu, começou a rir. Mas era de nervoso, ela ficava rindo, né? Ela perdeu um filho, né? Quando o primeiro filho dela, ela morreu. E ela falou, quando viu o filho dela no caixão, ela começou a rir. Meu pai ficava com uma raiva dela, porque ela ria. Eu falei, tá bom, já sei quem eu puxei. Só que Deus já me tratou bastante, né? Já segura um pouco o meu riso. Mas assim, ri de nervoso. Mas eu estou falando, você não vai rir de nervoso. Você vai rir de alegria. Porque você vai alcançar a promessa em Deus para a tua vida. Então a palavra do Senhor fala, lá em... Vamos abrir em Hebreus 11, do 8 ao 11, diz assim. Hebreus 11... Deus tinha promessa para eles. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Deus fez Sara mãe. Tanto ela gerou Isaac, como depois ela foi mãe de nações. Então, quem dá a vida é Deus. Quem faz a promessa e cumpre é Deus. É Ele que é um Deus que nos surpreende. É Ele que faz o impossível acontecer nas nossas vidas. E não foi difícil na vida de Sara. Ele a surpreendeu, ele trouxe essa surpresa, ainda que já avançada em idade, ainda que para os homens aquilo dali parecia que não poderia, para a ciência era algo totalmente oposto, mas Deus fez acontecer. Deus, ele pode fazer acontecer na sua vida também. Ele pode te surpreender nesta manhã. Gênesis 21, 6 vai dizer assim, vamos voltar lá para Gênesis. Capítulo 21, versículo 6, diz assim, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Então, quando Deus, ele faz uma promessa na nossa vida, e Ele cumpre, Ele enche a nossa boca de riso. Quando Deus faz uma surpresa, que nós não estamos esperando nele, sim, mas a palavra fala que a esperança adiada, ela adoece o coração. Então talvez ela tinha uma sementinha de fé, mas os anos já tinham se passado tanto. Sara já estava na sua velhice, Abraão também, mas eles continuaram ali acreditando. E talvez numa bela noite de romance, né? Abraão olhou para Sara, vamos lá, mulher. E talvez ele tenha rido, ela tenha rido também, mas foi aquele mês que Deus visitou. Foi aquela noite que Deus visitou. E ali Deus fez o milagre. E Sara engravidou. E o impossível aconteceu. E a surpresa aconteceu. E então Sara, né, ela fala, eu ri e o riso voltou. Porque talvez ela pensou, e agora? Como é que vai ser? Eu, uma coroa dessa, com um bebezinho, como é que eu vou dar mamar? Como é que eu vou junto com as outras mamães? Né? Como que eu vou criar essa criança? Todo mundo vai ficar olhando. E é dessa forma, quando Deus faz algo na nossa vida, as pessoas olham e dizem, como que isso aconteceu? Como que aconteceu isso na sua vida? A gente fala, foi Deus. Deus proveu para mim. Deus providenciou o milagre. Deus, Ele quer providenciar um milagre na sua vida. Ele quer encher a sua boca de riso e de cânticos espirituais. Lá em Salmo 126, vamos lá, versículo 2. Vai dizer assim, e eu quero profetizar nessa manhã, que o Senhor vai encher a sua boca de riso. A promessa vai se cumprir, a surpresa vai chegar, e você vai rir, e o riso vai voltar de novo. Sabe quando você não para de rir? E você ri, e depois você ri de novo. Gente, quando eu fui contemplada no meu consórcio, eu ria e meu riso voltava, e eu ria de novo, e eu falava, meu Deus, eu não posso dizer que eu não estou acreditando, eu estou acreditando sim. E eu ficava, Deus, e é isso, e é verdade, e agora, o que eu vou fazer? E o riso veio, e o riso voltou quando eu engravidei da Manu, após 7 meses, após 7 anos, buscando ali, né, vivendo uma esterilidade ali, de 7 anos da minha vida. E eu me lembro que quando eu peguei o resultado, e eu ria, e o riso voltava, e meu marido gritava, você é pai, você é pai. E começou a ligar para todo mundo, e dizer para todo ele, queria encontrar com as pessoas na rua, e dizer, eu vou ser pai. Aconteceu, finalmente chegou o momento da minha vida, de receber uma promessa do Senhor. Então quando Deus, Ele restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, sabe? E aqui no versículo 2 diz assim, olha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, aí vem o nosso testemunho. As pessoas vão ver o que Deus fez na tua vida. Isso servirá de testemunhos. E o teu riso vai sair, vai voltar de novo. Você vai rir, não vai parar de rir.
E você vai agradecer, e você vai adorar, e você vai louvar. E assim aconteceu com Sara. A surpresa do Senhor também ela vai alcançar a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Ele nos faz rir das circunstâncias. O que para nós é um absurdo, para Deus é possível. Talvez você pense, isso é impossível, né? Por exemplo, eu vou dizer, meu irmão, era impossível ver o meu irmão como ele está agora. Ele está um crente chato, né? Mas minha mãe ri e o riso dela volta de novo, de ver meu irmão daquela forma, né? Amando a Jesus. Ele não tem tempo para nada, ele só quer Deus o tempo inteiro. Ele só quer falar das coisas de Deus. Como Deus restaurou a sorte da vida do meu irmão, que já estava praticamente morto, entregue aos vícios de drogas, de bebida. A vida dele estava totalmente destruída. E minha mãe orou, sei lá, durante talvez muitos anos, 40 anos, sei lá quanto tempo que minha mãe orou pela vida do meu irmão. E ver ele dessa forma, a alegria, sabe, da minha mãe, ver a promessa se cumprindo. Porque é assim, Deus ele promete, ele faz surpresas para nós. Ele faz surpresas. Um belo dia ele te visita e ele faz acontecer como ele lhe dissera. Como nós lemos lá no versículo. Vamos ler lá primeiro Marcos, eu falei 9, 21, Marcos 9, 21. Diz assim: Acho que eu errei aqui o endereço. Tá. Aqui no versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se pode, tudo é possível ao que crê. Então, para Deus não há impossível em todas as suas promessas. E nós poderíamos pegar tantos e tantos textos nos mostrando o quanto Deus ele é fiel para cumprir. Em Filipenses 4,19 diz que Ele supre todas as nossas necessidades segundo a riqueza da sua glória. Ele é fiel. Quando nós vivemos na sua dependência, Ele supre, Ele faz acontecer todas as coisas. E então nós podemos voltar lá de novo para o capítulo 21 de Gênesis, que diz assim: Deus ele visitou ali a Sara e fez como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que ele lhe havia prometido. Mas até chegar nesse versículo, quantas e quantas vezes, talvez quantas noites de lágrimas, até erros, né? Porque teve um momento que Sara, pela ansiedade dela, ela foi lá e quis se precipitar e falou: vai lá, fica com a minha serva. E foi lá e gerou Ismael, mas não era aquilo, né? Então a gente se precipita, muitas vezes a gente erra, mas se nós continuarmos perseverando, confiando no Senhor, esperando naquele que prometeu, a nossa hora vai chegar. A surpresa de Deus, ela vai chegar na sua vida. O Senhor vai te visitar num belo dia. Permaneça fiel a Ele. Se você não permanece fiel, como que você vai experimentar essa promessa? Então, como está dizendo aqui, Deus cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concebeu, deu à luz a um filho na sua velhice, na sua impossibilidade, no momento inesperado. Aconteceu, e aqui fala assim, no tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para acontecer a sua promessa. Deus tem um tempo determinado para fazer todas as coisas se cumprirem na sua vida. Então que nesta manhã você tome posse, sabe? Tome posse dessa promessa do Senhor, sabe? Deus ele deseja que você venha gerar os sonhos dele, sabe? Que você venha dar a luz aos propósitos dele na tua vida. Que nessa manhã você se fortaleça,
Você espere em Deus. Você espere se cumprir a promessa dele na sua casa, na sua família. Mas espere, não é dormindo, não. Espere confiando. Espere enfrentando as adversidades. Espere perseverando. Espere obedecendo. Porque, estou esperando. Mas você está obedecendo? Mas você continua fiel a Deus? Você continua aliançado? Não, eu vou dar um passeio no mundo, depois eu volto. Eu estou esperando, não. Você não está esperando. Você está dando um passeio, uma voltinha lá fora. Não foi assim com Abraão, ele permaneceu. Sara permaneceu. A promessa se cumpriu na vida deles. E eles foram, e ela foi mãe de nações. Deus, ele liberou do poder dele. Ele fez o impossível acontecer. Deus também deseja fazer o impossível acontecer na sua vida, sabe? Para que você possa dar luz aos sonhos dele. Porque só uma mãe dá luz, né? Mas Deus, ele é poderoso para fazer com que você venha gerar os sonhos dele na sua vida. Amém?